Você provavelmente acha que sobreviveria a um animatrônico, afinal é só correr de um robô lento, puxar o cabo da tomada e deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Só que nesse vídeo, a gente vai ver que é muito mais difícil do que você imagina, e com certeza você jamais sobreviveria a essas criaturas. Aqui é o Drake, e hoje no Derrotando Filmes, a gente vai analisar desde animatrônicos com mais de 200 kg de metal puro e força para partir um adulto ao meio, um brinquedo fofinho que qualquer um levaria para casa sem desconfiar de nada, e até um boneco que nem precisa do seu consentimento para mandar a sua família inteira de base. Imagina você desempregado, com a guarda da sua irmã caçula em risco, e aparece uma vaga de segurança noturno, encaminhada por uma agência de empregos, pagando $120 por semana. O conselheiro de carreira que te recebe tem um crachá no peito, o escritório próprio e uma ficha de candidato no computador. Ele fala com a calma de quem já fez isso umas 20 vezes, e te garante que o lugar é só uma pizzaria abandonada. Você assina um contrato porque precisa da grana para manter a guarda da Abby, só que o cara que te recrutou, o Steve Raglan, é o próprio William Afton, o assassino que sumiu com 5 crianças dentro da pizzaria Fred Fazbear em 1985 e nunca foi pego. Em Five Nights at Freddy's, a pizzaria é abandonada, não precisa caçar ninguém, ela acaba contratando. E o lugar para onde você foi mandado tem 6 ameaças paralelas. Primeiro vem os 4 do palco principal: o Freddy, um urso marrom de metal pesado, com força suficiente para partir um adulto ao meio. Depois o Bonnie, um coelho roxo que acha o cara escondido dentro do armário em segundos. A Chica, uma galinha amarela que sempre ataca pelas costas. E o Foxy, uma raposa pirata com um gancho de metal real no lugar da mão, que também é o mais rápido do grupo. Depois aparece o Mr. Cupcake, um cupcake robótico de 30 centímetros, que é pequeno o suficiente para entrar por uma ventilação de uma sala trancada, e ainda assim derrubar um adulto com uma única mordida. E o sexto é o Spring Bonnie, um traje híbrido animatrônico fantasia amarelo dourado, que tem spring locks internas, que é um mecanismo de molas pesadas, que trava o exoesqueleto para um humano poder vestir o robô por dentro, como se fosse uma roupa. E dentro do filme, o Spring Bonnie não é só um traje que mata quem veste, ele é a ferramenta de caça do Afton. O cara usava justamente essa fantasia amarela para circular pela pizzaria no horário das festas infantis, sem levantar suspeita nenhuma, porque uma criança não desconfia do mascote de aniversário pedindo para ela ir numa salinha escondida, e a câmera de segurança não diferencia um funcionário fantasiado de um animatrônico do palco. O mesmo traje que finaliza o Afton com os próprios Spring Locks é um traje que permitiu ele sumir com 5 crianças dentro do próprio salão nos anos 80, sem nenhuma testemunha conseguir descrever o rosto do sequestrador, porque simplesmente era o rosto de um coelho. E pra ser sincero galera, esse traje de molas que esmaga o cara por dentro é uma invenção pura da ficção do FNAF. Na vida real nunca existiu uma armadilha igual. O que existia nas pizzarias temáticas dos anos 80, tipo a Snow Beast Pizza Place, eram duas coisas separadas. De um lado, os animatrônicos pesados parafusados no palco, igual o Rock a Fire Explosion, que eram robôs grandes que ninguém vestia. E do outro lado, as fantasias de mascote para andar por aí, feitas de espuma e tecido, que um funcionário usava no salão entretendo as crianças. E essas fantasias não tinham mecanismo nenhum por dentro, além do próprio funcionário suando. E Scott Cawthon pegou as duas coisas que sempre andaram separadas e fundiu numa única peça mortal pro universo do jogo. E o filme também manteve. E o que isso muda pra você é simples. A única defesa que existiria contra um traje desses é ele nunca ter sido fabricado. E dentro do universo do filme ele foi. Então uma única gota de suor ou um movimento brusco de quem tá vestindo o traje já destrava as molas. E o cara fica preso dentro do robô sufocando ou esmagado pelo próprio mecanismo, sem conseguir abrir o traje. E esses animatrônicos estão abandonados há mais de 10 anos e continuam em estado impecável de fábrica. E o motivo dessa preservação anormal é macabro, porque os corpos das 5 crianças vítimas estão fisicamente dentro dos animatrônicos, possuindo eles e mantendo eles operacionais ano após ano. E o detalhe mais sujo dessa história é que a polícia dos anos 80 vasculhou a pizzaria centímetro a centímetro durante a investigação do sumiço das 5 crianças. Eles reviraram o lugar e foram embora com um caso marcado como não resolvido. E os corpos das 5 vítimas estavam a 2 metros dos investigadores o tempo inteiro, dentro dos animatrônicos. A investigação oficial falhou porque os cadáveres estavam à vista de todo mundo, só que disfarçados de brinquedo infantil no mesmo salão que a polícia usou como base de operações. E pra quem tá pensando em só trancar a porta da sala de segurança e esperar amanhecer, o Cupcake passou pela ventilação. Não tem porta no mundo que segure um boneco desse tamanho. E ele entra rastejando pelo duto, enquanto você fica olhando o monitor com a falsa sensação de que tá protegido. E se é
a ideia é ligar para a polícia, a única oficial designada para atender qualquer ocorrência da pizzaria é a Vanessa, a filha do próprio Afton. Ela foi chantageada pelo pai a manter o segredo, então a sua ligação de emergência cai exatamente na cúmplice forçada do assassino. E se a saída é simplesmente não dormir, todo mundo dorme na quarta hora de turno noturno, né? E quando você dorme, as crianças fantasmas entram no seu sonho, e qualquer ferimento que elas causem dentro do sonho aparece no seu corpo real ao acordar. E o Mike acorda com um furo de gancho real no braço depois de uma dessas visitas. Então a sua única opção viável é ficar acordada a noite inteira, numa sala onde a luz pisca sozinha, porque o sistema elétrico é dos anos 80, e cada vez que ela apaga, eles avançam mais um passo na sua direção. E as crianças vítimas que estão possuindo os animatrônicos tiveram a memória bloqueada pelo próprio assassino delas, então elas atacam qualquer um que entre na pizzaria, achando que estão protegendo o esconderijo do esquema, sem saber que o esquema é o cara que sumiu com elas em 1985. E como elas têm acesso aos sonhos do segurança noturno, elas oferecem informação sobre alguém que você ama em troca de qualquer coisa. E o Mike negociou porque daria tudo por uma resposta sobre o sequestrador do irmão dele, sumido há mais de uma década. E o preço cobrado era a Abby. E vamos combinar, né? Quando o cara que oferece o emprego é o assassino, a polícia que atende a chamada é a filha do assassino, as próprias vítimas que deveriam te ajudar protegem o cara sem saber, e até o seu sonho é o território do assassino. Não sobra nenhum terreno neutro para você se equilibrar. E mesmo num cenário absurdo de sorte total, você descobre que o conselheiro de carreira da agência é o assassino. Encontra a pizzaria com a sua irmã ainda viva, faz as crianças possuídas lembrarem do passado e cerca o Afton dentro do próprio traje de coelho amarelo, enquanto os Spring Locks disparam de dentro para fora, perfurando ele inteiro. Só que o cara coloca um capacete na hora exata, parece que sobrevive aos próprios mecanismos. E a noite termina com ele acordando no escuro, sussurrando que sempre vai voltar. No primeiro filme de FNAF, você tinha que entrar na pizzaria pro animatrônico te pegar, tinha que assinar o contrato, bater ponto e atravessar a porta da Fred Fazbear com seus próprios pés. Só que em Five Nights at Freddy's 2, a pizzaria cansou de esperar o desempregado aparecer e passou a entregar em casa. E o entregador é a criança mais nova da própria família, a Abby, a irmã caçula do Mike do filme anterior, que foi até a pizzaria abandonada, achou um brinquedo interativo do Fred largado no salão e levou pra casa. E esse brinquedo é o cavalo de Troia, por onde a Tika começa a conversar com uma criança de 10 anos, dentro de uma casa trancada, do outro lado da cidade, sem disparar nenhum alarme. E pra quem tá pensando que brinquedo interativo escutando criança é invenção de filme de terror, isso é praticamente uma porta de entrada que já existe na vida real. A boneca My Friend Kayla foi banida na Alemanha em 2017 e classificada legalmente como um objeto de espionagem, porque o Bluetooth dela não tinha criptografia nenhuma, e qualquer adulto com o aplicativo certo se conectava e falava direto com a criança que estava segurando a boneca. O governo alemão mandou os pais literalmente destruírem as unidades em casa, e a Kayla nem foi o pior caso, porque a VTech, outra fabricante de brinquedo conectado, perdeu num único ataque o dado de 6,4 milhões de crianças, com nome, idade, foto e endereço vazados para qualquer um baixar. Então quando a Tika começa a sussurrar com a Abby pelo brinquedo do Freddy, o filme não tá inventando uma licença mágica, ele só tá colocando uma fantasia do outro lado de uma linha que o mercado de brinquedos conectados já provou que existe. E a Tika não ataca de primeira, ela finge amizade com a garota por dias, pergunta da escola, ajuda num projeto de robótica pra feira de ciências e ganha a confiança completa da Abby antes de pedir qualquer coisa. E só depois de virar companhia constante é que ela começa a guiar a criança de volta pra pizzaria abandonada. E isso é grooming com o corpo de galinha robótica, né? E quando os outros animatrônicos entram em ação, eles não precisam de truque nenhum, porque a Tika pega o professor babaca da Abby num corredor escuro da escola, aperta a cabeça dele com a mão de metal e o cara vai embora em 2 segundos. E o servo motor industrial do tamanho do que tá dentro de um animatrônico desses passa folgado dos 500 kg de pressão que um crânio humano aguenta antes de fraturar. Então o esmagamento não é exagero, é o brinquedo fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. E pra quem tá achando que dá pra sair dessa se reagir rápido, a Vanessa é uma policial treinada, filha do William Afton. Ela carregou a arma de serviço o filme inteiro, sabia do Perimeter Rock e do truque da Music Box, cresceu dentro daquela pizzaria e não conseguiu usar uma única defesa dessas a tempo. A arma de fogo dela nunca sai do coldre de forma útil, porque o corpo dos animatrônicos é de metal puro, e o ângulo é sempre ruim demais para um tiro certeiro. Já a máscara de animatrônico engana a maioria, só que contra o Foxy, a máscara simplesmente não funciona, e a única defesa visual acaba caindo. Fugir de carro também não resolve, porque a Mangle salta em cima do teto do veículo em movimento, e o motorista perde o controle, e nem trancar a casa ajuda, já que o Bonnie sobe as escadas sem fazer barulho audível para a mãe no andar de baixo, e o Perimeter Rock, que era o único sistema que drenava a energia dos robôs e mantinha a ameaça contida dentro do terreno da pizzaria, cai em menos de
de um minuto no instante em que a Charlotte imobiliza a própria Vanessa dentro da pizzaria e obriga ela a entregar o código sob coação direta. A defesa mais forte do universo do filme é uma senha que qualquer coação básica destrava. E vamos combinar, né? Mesmo que você pegasse um animatrônico desavisado, conseguisse improvisar uma arma pesada e destruísse o corpo de metal na sua frente, isso também não resolve nada, porque a Puppet não mora em nenhum corpo específico, ela pula de corpo em corpo. A Charlotte é uma criança que foi finalizada pelo William Afton nos anos 80 dentro da pizzaria e virou uma hospedeira da Puppet na mesma hora, sem ritual e sem aviso nenhum. E desde aquele dia ela aprendeu a pular de corpo em corpo, como quem troca de roupa. Ela possui os 7 animatrônicos remotamente ao mesmo tempo, rompe a barriga da Tika de dentro pra fora quando precisa, e no plano final do filme, acaba dentro da própria Vanessa. Então o confronto físico não é um confronto, é um desperdício de esforço, porque o próximo corpo onde ela aparece pode ser justamente o seu. E a Charlotte não ataca aleatoriamente, ela tem uma lista. Os alvos da vingança dela são as famílias específicas dos pais que ignoraram o pedido de socorro dela nos anos 80, e ela passou anos esperando o momento de cobrar a conta de cada uma dessas famílias. Então você pode estar na lista dessa garota sem nem saber o nome dela. E a Vanessa, que era amiga da Charlotte na infância e brincou com ela dentro da Fred Fazbear antes do crime, terminou o filme possuída pela própria amiga de infância. E se nem a filha do assassino original escapa de um fantasma que conhece ela desde criança, você, que nem sabe que o fantasma existe, definitivamente não escaparia. Enquanto tudo isso acontece, invasores anônimos encontraram o corpo do Afton ainda preso dentro do traje de Springbone, largado na pizzaria abandonada. Eles carregam um cara num carrinho, apesar do cheiro forte, e o traje começa a se reativar sozinho, com o assassino original ainda vivo lá dentro. Em Banana Splits, você mesmo dirige a família inteira até o estúdio de TV para comemorar o aniversário do seu filho, que é fã do programa. Então, você compra o ingresso para a esposa, para os filhos e para todo mundo que vai junto, e entrega os celulares de todo mundo na mesa de recepção antes de entrar, porque é a política oficial do programa. Você não foi enganado e nem sequestrado, só assinou voluntariamente a anulação da sua comunicação externa na entrada e sentou na plateia com um balão de festa na mão. E para quem tá achando que entregar o celular no estúdio é exagero de roteirista para justificar a ausência de polícia, isso é exatamente como funciona uma gravação de programa de TV ao vivo na vida real. O Tonight Show do Jimmy Fallon e praticamente qualquer programa com plateia presencial nos Estados Unidos recolhem os celulares da audiência na entrada. E o padrão da indústria é um saquinho magnético chamado Yonder, que sela o aparelho dentro de uma capa travada, que só destrava na saída do estúdio. O motivo oficial é evitar vazamento de piada cortada, manter a reação da plateia pura para a edição e proteger o material antes de ir ao ar. E ninguém nunca questionou esse formulário, porque o motivo faz sentido. Só que ninguém te disse o que acontece se a coisa lá dentro do estúdio decide que quer te finalizar agora. E o estopim do massacre não tem nada de sobrenatural, e é justamente por isso que assusta. Naquela mesma manhã, o engenheiro criador dos animatrônicos, o Cal, roda uma atualização no programa de reflexos dos robôs do laboratório para ajustar o tempo de resposta, e o update dá pau. E ninguém percebe porque o resto do estúdio tá correndo para começar a gravação. E o update de firmware quebrando o sistema de produção não é ficção técnica, porque em julho de 2024, a CrowdStrike empurrou uma atualização errada para uns 8 milhões e meio de máquinas Windows ao mesmo tempo, e o planeta inteiro parou em minutos, com aeroportos cancelando o voo, hospitais perdendo prontuário no meio da cirurgia e bancos saindo do ar no horário de pagamento, tudo por conta de um arquivo que passou no update automático. E o código dentro de um animatrônico é o mesmo tipo de código que roda na sua TV, no seu carro e no sistema de câmeras do seu prédio. E quando um update bugado bate no mesmo minuto em que o vice-presidente fala alto no telefone que o programa vai ser cancelado perto dos robôs ligados, os animatrônicos escutam o ambiente, entendem a ameaça à existência do show e ativam um protocolo de retaliação ritualizada. E aqui o formato do ataque é o que torna o Banana Splits mais cruel que o FNAF. Os animatrônicos separam os adultos por critério moral e performam cada morte dentro do formato do programa original. O pai que estava traindo a esposa é atropelado pelo Banana Bug no estacionamento. O pai abusivo do outro garoto é queimado no rosto com um lança-chamas improvisado de lata de spray dentro da sala do vice-presidente e depois finalizado com uma chave enfiada nas costas no meio do percurso à hora da lambança. O vice-presidente que anunciou o cancelamento é amarrado nas rodas finais e tem as mãos e as pernas arrancadas por pregos enquanto a roda gira. E as crianças da plateia entram no estúdio principal bem na hora da execução do vice-presidente e só não assistem o fim porque a mãe do Harley grita pra eles fecharem os olhos. E pra ser sincero, ser poupado nesse massacre é pior que ser finalizado, né? Porque sair vivo de lá significa sair do estúdio com 8 anos de idade, tendo assistido o pai do seu coleguinha ser arrancado pedaço por pedaço, enquanto a trilha sonora do desenho favorito toca ao fundo. E pra quem tá pensando que tá tudo bem, porque o criador da máquina
vai conseguir desligar no laboratório, o Carl é o cara que programou cada linha do código desses robôs e sabia exatamente como a atualização bugou naquela manhã. E mesmo assim, o coitado tem os próprios dedos cortados pelos animatrônicos dele e é finalizado dentro do próprio laboratório. E fora isso, a polícia não é opção, né? Porque os celulares foram destruídos pelos robôs no escritório de produção. O telefone interno do estúdio tá sem sinal. O segurança da entrada já estava desconectado antes de qualquer um tentar pedir socorro. E o carro próprio no estacionamento não salva, porque o Snork dirige o Banana Bug em alta velocidade e alcança qualquer fuga. Se esconder na piscina de bolinhas não funciona, porque a produtora experiente tentou e levou uma martelada no meio da cara antes de conseguir mergulhar. E vamos combinar, né? Mesmo que você derrubasse um animatrônico de uma passarela, igual a mãe do Harley derruba o Bingo, isso também não é uma vitória, porque no plano final, os olhos do Fleagle voltam a brilhar sozinhos depois de morto. E a Pop, que era uma espectadora normal que entrou no estúdio só para ver o noivo cortado ao meio dentro da caixa de mágica, enlouqueceu no meio do massacre. Encontrou a máscara da Ruri no laboratório do Carl, vestiu e virou o quinto animatrônico humano, que finaliza pessoalmente o engenheiro criador. Em Willy's Wonderland, você nem chega a escolher um destino, porque a armadilha começa antes de você descer do carro. Imagina você passando de Camaro numa estrada deserta de Nevada, no meio do nada, e os pneus do seu carro furam em cima de uma fileira de dilaceradores plantados no asfalto. E quando você levanta a cabeça para entender o que aconteceu, a única placa visível no horizonte é a saída da cidade pequena de Hayesville. E você não escolheu parar ali, alguém escolheu por você. E é aqui que a sequência mais nojenta de hospitalidade de cidade pequena começa, porque o mecânico Jed aparece em 5 minutos. Reboca o carro num caminhão antigo e cobra $1000 em dinheiro vivo pelo serviço, sem aceitar cartão como pagamento. Então você procura um caixa eletrônico para sacar, e o único caixa da cidade está inativo. O dono do restaurante temático abandonado da cidade, o Tex, aparece no momento certo, oferecendo uma vaga para você como faxineiro de uma noite só, limpando o salão do antigo Willy's Wonderland. Tudo isso em troca dos $1000 do reboque. Então você é levado até o prédio, entra carregando uma vassoura e um balde d'água com sabão, ouve a porta da frente sendo trancada por fora, e nesse instante, você já assinou 5 contratos diferentes com a morte, sem nem perceber. O dilacerador, o reboque, o caixa quebrado, a vaga oferecida e a porta trancada. Cada passo isolado parece acaso, mas juntos são uma esteira de matadouro. E pra quem tá achando que uma cidade inteira virando armadilha contra um forasteiro é exagero, isso é uma indústria americana documentada desde 1907, quando o jornal New York Sun já alertava sobre o que ficou conhecido como Speed Trap Towns, cidadezinhas minúsculas em estradas isoladas, que existem economicamente para extrair dinheiro de quem passa de carro. Ludowice, na Georgia, nos anos 50, instalou um semáforo na US 301, que mudava de verde para vermelho sem passar pelo amarelo, controlado remotamente por um observador escondido dentro de uma barbearia. E qualquer forasteiro que avançou no sinal pagava uma multa na hora. E Hampton, na Flórida, anexou legalmente uma faixa de 1 metro de terra na rodovia 301, só para ter direito de multar quem passava. E em 2011, emitiu mais de 9.000 multas com 19 policiais para 477 moradores da cidade. Halesville opera dentro do mesmo molde, com a única diferença de que Ludowice extraía dinheiro e Halesville extrai corpos, só que a engenharia do golpe é idêntica. E o nível de subversão institucional de Halesville passa até do molde de Ludowice, porque a Liv, a garota que lidera o grupo de forasteiros que entra no Willy's achando que vai incendiar o prédio, é a criança que se escondeu num canto do salão anos atrás e viu os próprios pais serem devorados pelos 8 animatrônicos da cena de abertura. E depois daquele dia, foi a xerife Eloise em pessoa que ficou com a garota e passou a cuidar dela como se fosse uma filha. A única testemunha viva do esquema cresceu dentro da casa da própria cúmplice número 1 dos assassinos da família. Essa cidade não só fecha as rotas de saída do forasteiro, ela sequestra e domestica a única prova viva do esquema e transforma em refém dentro da casa da xerife. E o Willy's tem uma diferença que muda tudo, porque os 8 animatrônicos da casa são assassinos seriais profissionais que escolheram conscientemente entrar nos corpos mecânicos antes de serem presos pela polícia. Fizeram um ritual satânico voluntário, transferindo a consciência de cada um para dentro de um boneco de festa infantil. E eles continuam matando, mesmo já estando do outro lado. Isso é diferente das crianças possuídas de FNAF, que foram presas contra a vontade. Esses 8 fizeram um ritual satânico porque quiseram. Então você tem o Willy Doninha com garras afiadas, o Art com a mandíbula de jacaré gigante, a Sarah rápido o suficiente para esquivar de tiro, a Kemi com uma língua extensível de camaleoa que quebra o pescoço em um movimento, e os outros 3 com força bruta, espada silenciosa e um bico afiado. E o Tito, que sobe em cima da viatura em movimento e enforca o motorista com a mão
mão antes de arrastar ele pra fora do carro. Cada um preservou o método pessoal de assassinato, e também o prazer pelo ato, e o grupo trabalha coordenado. Você tá trancado num prédio com 8 predadores que treinaram a vida inteira pro que estão fazendo agora, e partir pra cima na porrada igual o zelador silencioso faz, também não resolve, porque um soco humano não rasga o metal, e o canivete que você tem no bolso vai entortar antes de cortar o primeiro robô. A faca de cozinha também não resolve, porque o sangue que sai dos animatrônicos é fluido mecânico escuro e o corpo continua andando depois de 30 facadas. Ligar pra polícia local não adianta, porque a delegacia inteira é cúmplice, e o telefone é atendido pela própria xerife, que desliga na sua cara antes de você terminar uma frase. Tocar fogo no prédio também não funciona, porque a xerife aparece no estacionamento exatamente no instante em que você tenta acender o isqueiro e te prende por incêndio criminoso. Tentar demolir tudo não muda nada, porque o último construtor que tentou demolir o lugar foi finalizado antes de começar. E chamar reforço estadual também é inútil, porque o agente Evan saiu da cidade armado, dirigindo uma viatura, e o Tito subiu no teto do carro em movimento e arrastou o motorista para fora pela janela antes dele chegar na estrada principal. Ir em grupo também não te salva, porque a Lívia entrou com 5 amigos e perdeu os 5 em 2 horas, e a arma de fogo também não vai resolver, porque o Tito tem uma agilidade sobrenatural que permite ele tirar as balas da arma antes da vítima sequer puxar o gatilho, e quando a pessoa aperta, não sai um único tiro. E vamos combinar, né galera? Mesmo num cenário absurdo de sorte total em que você consegue derrubar um animatrônico no chão com uma vassoura quebrada, isso também não encerra rodada nenhuma, porque a Sarah, depois de ser dada como morta e jogada num container de lixo nos fundos do estabelecimento, fica ali deitada imóvel por horas fingindo de morta, e volta inteira de manhã para continuar ativa como se nada tivesse acontecido. Ou seja, você pode derrubar uma dessas coisas, virar as costas achando que resolveu, e ela tá só esperando o momento de levantar do chão. E esses 8 não batem as botas de verdade, porque o ritual satânico garantiu isso na hora da transferência de consciência. O corpo cai e o assassino dentro continua. Não existe sair pelos fundos achando que limpou o salão, porque o boneco que você acha que finalizou, com certeza vai voltar. E assim galera, eu tenho que ser sincero, né? Tecnicamente, uma pessoa comum atravessou uma noite inteira dentro de Willy's Wonderland, com os 8 animatrônicos ativos, e saiu pela porta da frente de manhã, o zelador silencioso. Só que o zelador não é uma pessoa comum, ele é um sujeito sem nome, voz e sem medo e hesitação, que limpou o restaurante metodicamente, entre pausas cronometradas no relógio de pulso, para tomar aquela latinha de energético, sem nunca dizer uma palavra e nunca demonstrar dúvidas sobre o que estava fazendo. Ele é uma anomalia, e a estatística da cidade não é construída em cima dele, ela é construída em cima de forasteiro genérico, que veio antes dele, que também furou o pneu na estrada e também pagou um reboque, e aceitou aquele trabalho de uma noite, terminando sendo o banquete dos 8 animatrônicos antes do amanhecer. Em O Imaginário, a ameaça já estava dentro da casa antes de você assinar a escritura. O Chauncey é um urso de pelúcia possuído por uma entidade parasita que ficou esperando no porão da casa antiga da Jazz pela vítima original voltar, sem se alimentar e sem enfraquecer um único dia. Nenhum passo foi necessário para ativar a coisa, você só precisava ter uma criança em casa que uma hora ia descer no porão sozinha. E o pior é que essa entidade é completamente invisível para qualquer adulto que ela não tenha escolhido. Nos 4 casos anteriores, o animatrônico pesava 200 kg de metal e andava na sua frente com uma serra na cara. Aqui, uma criança vai conversar com o Chauncey por horas seguidas no chão do quarto, e você vai entrar para dar boa noite e enxergar uma garota de 8 anos brincando sozinha com uma pelúcia velha. A Jazz vê o monstro porque foi a vítima original do mesmo Chauncey décadas antes, e o Max, o marido dela, nunca enxerga absolutamente nada durante o caos inteiro, e você aí entra na posição do Max. O Chauncey nem obriga sua filha a nada, ele convida, ele propõe uma lista de tarefas de amizade, apresentadas como prova de quanto ela gosta dele de verdade, e cada uma escala mais pesada do que a anterior. O joguinho começa pedindo para a criança pegar insetos sozinha no jardim, coisa que parece travessura curiosa, passa por pequenos machucados de propósito disfarçados de dor de brincadeira, e a lista chega em coisas pesadas que eu nem posso falar aqui no YouTube, e termina na hora que a criança levar todos os itens da lista pro porão e colocar numa tigela e atear fogo. E quando o último item da lista é cumprido, o portal para Never Ever, a dimensão paralela onde a entidade é dona da física inteira, abre dentro do porão. Só que a sua filha não está sendo torturada nesse processo, ela está sendo recompensada por amor de melhor amigo. Para interromper isso, você precisa convencer uma menina de 8 anos a trair o melhor amigo que ela já teve na vida inteira. E esse plano não funciona, né? E para quem tá achando que amigo imaginário virando comando real só funciona em ficção, isso já aconteceu em carne e osso no dia 31 de maio de 2014, em Waukesha, no estado de Wisconsin. 2 amigas de 12 anos, chamada Morgan Geyser e Anissa Weyer, convidaram uma terceira amiga do mesmo grupo da escola, a Peyton Leutner, para brincar de esconde-esconde no parque arborizado da cidade. E no meio da brincadeira,
brincadeira, a Morgan tirou uma faca de cozinha de 13 centímetros de dentro da mochila. E aí você já sabe o que aconteceu, né? E tudo isso foi feito para agradar uma criatura da internet, inventada em 2009 num fórum chamado Something Awful, para um concurso de imagens paranormais photoshopadas. A Morgan já tinha alucinações visuais e auditivas ativas muito antes do episódio, e conversava com o Snape e o Voldemort como amigos imaginários reais dentro do quarto dela. E o diagnóstico formal de esquizofrenia de início infantil precoce saiu apenas 5 meses depois do caso. O pai dela tem a mesma condição. A Peyton só sobreviveu porque conseguiu rastejar até uma trilha do parque, onde foi encontrada por um motociclista que passava de moto, e graças ao socorro rápido, ela escapou por muito pouco. Então, quando um amigo imaginário de uma criança com fragilidade emocional pré-existente vira ordem operacional, já sabemos que isso aconteceu uma vez na vida real naquele parque do interior de Wisconsin. O Chauncey não precisa inventar a mecânica, ele só precisa do brinquedo certo, na casa certa. A própria doutora Soto, na sessão de terapia da Alice, solta o termo paracosmo dentro do consultório, e paracosmo é um registro clínico real, batizado em 1976 por um participante britânico chamado Ben Vincent, durante um estudo conduzido pelo psicólogo Robert Silvey, e descreve mundos imaginários detalhados que crianças desenvolvem com geografia própria e regras próprias. Cerca de 65% das crianças de 7 anos relatam ter tido um amigo imaginário ativo em algum momento, e o pessoal da área considera o fenômeno normal, até saudável para o desenvolvimento social. Só que pesquisadores documentaram em 2005 que paracosmos ligados a luto familiar na infância são uma combinação específica de risco, e listaram J.M. Barrie, autor de Peter Pan, e Emily Bront como casos de paracosmos desenvolvidos depois da perda familiar real. A mãe biológica da Alice está internada em um hospital psiquiátrico há anos, e a madrasta acabou de chegar na casa. O Chauncey é o pior cenário possível de um fenômeno que cobre 2/3 das crianças em idade escolar, e provar a existência dessa coisa para outras pessoas é impossível por design. A entidade não aparece em vídeo nenhum. A sessão da doutora Soto, gravada em equipamento profissional, mostra Alice falando sozinha pro vazio do consultório por minutos seguidos. Chamaram outros adultos para ver dá no mesmo, porque eles entram no quarto e enxergam uma menina brincando sozinha com uma pelúcia. E aí quem vai parecer paranoico é você. Tentar acionar a polícia não muda esse desenho, já que o relato vai ser tratado como um surto psiquiátrico, exatamente como aconteceu com a Samantha, a mãe biológica da Alice e da Taylor, que tá internada no hospital psiquiátrico justamente porque insistia que tinha uma coisa ruim naquela casa. E quando voltou lá para tentar salvar as próprias filhas, foi tratada como surtada e levada para internação no mesmo dia pela polícia. Então buscar ajuda profissional também não fecha a saída, porque a entidade ameaça a família inteira da doutora Soto direto na sessão, e a psicóloga abandona o caso em minutos. E o confronto físico tem o mesmo destino. Uma tesoura no monstro só atrasa uns segundos. Selar o portal pintando a parede do porão é temporário, porque foi exatamente o que o pai da Jess fez décadas atrás, e a passagem reabriu na geração seguinte. E pedir pro marido voltar para casa não ajuda em nada, já que o Max está em turnê com a banda exatamente durante o pico do ataque, e a adulta presente na casa é a Jess, a vítima original do mesmo Chauncey décadas antes, ou seja, o alvo da rodada anterior. E o recurso mais brutal de todos é a Sra. Patterson, que não é uma vizinha qualquer, ela foi a própria babá da Jess na infância, presenciou o ataque original do Chauncey na criança que ela cuidava, e em vez de fugir ou avisar alguém, ela foi cooptada pela entidade décadas atrás, com a promessa de um mundo sem dor e sofrimento, e passou a vida inteira estudando o ritual, e esperando a chance de entregar a Jess e as filhas adotivas dela de volta para dentro da casa. E vamos combinar, né? Mesmo num cenário absurdo de sorte total, em que você atravessa um portal pintado no porão e entra no Never Ever para resgatar a sua filha, isso também não acaba com nada, porque você acabou de pisar num lugar onde a entidade é dona da física inteira, as portas trocam de lugar sozinhas, os cômodos se reorganizam enquanto você caminha, e a criatura pode criar uma versão falsa do mundo real, só para te prender achando que você já escapou pelo outro lado. A Jess sai do Never Ever em determinado momento, numa sala em que aparentemente voltou pro hospital com a família inteira reunida e tudo resolvido, e o chão do corredor começa a deformar embaixo dos pés dela, porque a sala inteira era uma ilusão da criatura. Então algum membro do seu grupo de resgate pode ter sido cooptado há décadas, e fechar o portal nas suas costas no instante que você entra, que foi exatamente o que a Sra. Patterson fez na primeira tentativa de salvamento, e olhar direto na forma verdadeira da criatura cega e enlouquece um adulto permanentemente. O pai da Jess terminou décadas depois numa cama de hospital, internado, sem reconhecer a própria filha, pelo simples ato de ter encarado a coisa por um segundo, para puxar a garota de volta pelo portal. E no final de tudo, em um hotel qualquer do interior americano, uma criança que você nunca viu na vida aparece carregando um urso de pelúcia idêntico ao Chauncey nos braços. Então a entidade já escolheu a próxima família, antes do Chauncey dessa casa terminar de queimar. Por isso, o ciclo não fecha.
Em O Macaco, a ameaça não precisa nem da sua casa, nem da sua cidade e nem do seu filho para descer no porão para começar a operar. Ele é uma maldição hereditária, que o seu pai sumido largou no fundo de um armário antes de você nascer e ficou ali esperando o seu filho de 8 anos abrir a caixa por curiosidade num sábado de tarde. E você pode nunca ter visto o brinquedo na vida, nunca ter ouvido falar da existência dele, pode achar que a sua família é normal, e mesmo assim o macaco baterista de corda já tá afivelado no banco de trás de algum carro da sua família, esperando alguém dar partida. E o brinquedo é só isso, né galera? Um macaco de corda com baquetas nas mãos, uma mini bateria entre as pernas e uma chavinha de metal nas costas. E qualquer ser humano vivo no planeta pode girar a chavinha sem nenhum ritual, sem usar uma palavra mágica ou sangue, e muito menos sem precisar saber o que tá fazendo, porque basta um movimento de pulso para a baqueta tocar no tambor e uma pessoa bater as botas no ambiente. Só que a pessoa que vai de base nunca é a pessoa que o operador queria, já que o Hal criança girou a chave desejando dar o fim no irmão gêmeo Bill, por causa de uma briga de bullying na escola, e o macaco escolheu finalizar a mãe deles, sangrando pelos olhos e pelas orelhas na cozinha da casa enquanto fazia doces pros filhos, num quadro batizado de Aneurisma Boomerang. E o Bill adulto, 25 anos depois, girou a chavinha desejando dar um fim no Hal para fechar a vingança da mãe, e o macaco escolheu deslogar o chefe Dwayne, que pisou num rastelo de jardim, que rebateu o cabo na boca dele e empurrou o cigarro eletrônico do bolso para dentro da garganta. Esse brinquedo nunca cumpre o pedido, ele só dispara o caos e o caos escolhe sozinho. E o padrão é ainda pior, porque o primeiro alvo de cada giro tende a ser justamente alguém que o operador amava. Então a regra básica do macaco é pedir a morte de quem você odeia e entregar a morte de quem você ama. E pra quem tá achando que uma cadeia de coincidência improvável, encerrando uma pessoa por elos físicos absurdos, é exagero de horror barato querendo encher minutagem, isso já aconteceu em escala industrial, em cima de uma rua americana inteira, no dia 15 de janeiro de 1919, no bairro de North End, em Boston, quando um tanque de aço de 15 metros de altura, cheio de melaço industrial da Purity Distilling Company, estourou na Commercial Street, por uma falha de solda que ninguém tinha como prever. Foi uma onda de melaço de cerca de 7,5 metros de altura, viajando a 56 km por hora, que desceu a rua, arrancando casas de madeira do alicerce, derrubando um pedaço da estrutura elevada de uma rodovia, e mandou 21 pessoas de base na hora, com mais de 150 feridos no rastro. E as vítimas eram operários almoçando no horário de pausa, crianças voltando da escola, cavalos de carroça atravessando o quarteirão e bombeiros encurralados no caminho. E nenhuma delas, em momento nenhum daquela manhã, tinha como prever que o motivo de não chegar em casa naquele dia ia ser uma onda de melaço industrial vindo da esquina a 56 km por hora. E a National Safety Council mantém até hoje uma tabela oficial das chances reais de você bater as botas, por causa absurda durante a sua vida inteira. E a chance de ir de base por uma picada de vespa, marimbondo ou abelha é exatamente uma em 42.626, segundo os dados de 2024. E o Rick do filme entrou nessa fração porque o macaco mandou uma bala perdida furar um vespeiro na rua, e as vespas voaram direto para dentro do carro fechado em que ele estava sentado. O macaco baterista não estava inventando uma física nova, ele só tá pegando uma estatística de morte improvável que já existe na sua cidade, no seu trabalho e na sua rua, e concentrando ela num único objetivo, que dispara sob demanda, toda vez que alguém com raiva gira uma chavinha de metal. E pra quem tá pensando que é só destruir o brinquedo com uma marreta antes que ele chegue na sua família, o Pete Shelburne, o pai dos gêmeos, tentou exatamente isso com um lança-chamas, e o macaco reapareceu inteiro depois sem nenhum arranhão. E o Hal criança, depois de descobrir que o brinquedo tinha mandado a mãe dele de base, despedaçou o macaco na garagem de casa, até abrir o boneco no meio, e o que saiu de dentro foi sangue real, escorrendo como se tivesse carne orgânica dentro do tecido. E mesmo assim o macaco voltou inteiro no quarto dele no dia seguinte, sem ninguém remontar nada. E os irmãos ainda tentaram a opção mais drástica que dá pra imaginar. Eles lacraram a caixa do brinquedo e jogaram no fundo de um poço de água no meio do nada, e o macaco ficou ali submerso por 25 anos seguidos, sem encerrar uma única vida, até que um dia o Bill voltou no poço para conferir e achou só a chavinha das costas deixada lá como recado. O resto do boneco tinha sumido sozinho, e mesmo quando o Hal era criança, o macaco já aparecia do nada dentro da mochila escolar dele, em plena aula, afivelado no banco de trás do carro da babá com o cinto de segurança, e em cômodos diferentes da casa, sem ninguém mover. A locomoção autônoma faz parte do pacote, então esconder o macaco não desliga ele, só empurra o próximo giro pra frente. E a estratégia mais sensata que qualquer pessoa razoável tentaria é simplesmente nunca girar a chavinha na vida e viver em paz longe da família. E o Hal adulto fez exatamente isso por 25 anos seguidos, como um projeto pessoal. E olha o tamanho do sacrifício que o cara aceitou para essa estratégia funcionar, porque ele abdicou da família inteira, abandonou voluntariamente a guarda do próprio filho, aceitou ver o menino só uma vez por ano, numa visita supervisionada de um almoço, e viveu sozinho num apartamento vazio de cidade pequena, longe de qualquer parente vivo. E mesmo cumprindo cada cláusula desse exílio voluntário por 25 anos sem encostar no brinquedo, o filme inteiro só acontece porque o irmão gêmeo dele, o Bill, recebeu uma instrução escrita dentro de um biscoito da sorte de um restaurante chinês qualquer, mandando girar a chave. E o
cara girou, e o brinquedo se comunica via canais cotidianos do dia a dia, com um bilhete de biscoito da sorte e a imagem do macaco aparecendo em todo lugar que o operador passa. Então você pode até ter a disciplina sobre-humana do HAL para nunca encostar no macaco na vida, só que a sua disciplina não vale absolutamente nada se o seu irmão, o seu primo ou o seu colega de trabalho, ou até mesmo um estranho do outro lado da cidade que você nunca viu, gira a porcaria da chave por raiva de outra pessoa qualquer, e o macaco escolhe você como alvo aleatório a quilômetros de distância. E vamos combinar, né galera? Mesmo num cenário absurdo de sorte total, em que você sobrevivesse aos 25 anos isolado igual o HAL, descobrisse que o irmão tá girando a chave do outro lado do país, voltasse para a cidade natal para tentar conter o estrago, convencesse o filho de 8 anos a entrar no carro alugado com você antes do amanhecer e dirigisse para fora da cidade sem olhar para trás, ainda assim, isso não ia te salvar, já que no final do filme, dentro do esconderijo do Bill, o macaco começa a tocar a bateria sozinho, sem ninguém girar a chavinha. A autonomia do brinquedo cresceu o suficiente para dispensar um operador humano, e depois de toda a desgraça que aconteceu lá dentro, o que o HAL e o filho enxergam pelo para-brisa enquanto dirigem na estrada de saída é a cidade inteira sendo finalizada em escala simultânea por uma única ativação contínua do macaco, com aviões comerciais despencando do céu sobre os bairros, helicópteros de emergência caindo em cima de casas, uma mãe correndo desesperada na calçada empurrando um carrinho de bebê em chamas, e um ônibus escolar amarelo cheio de crianças com a cabeça para fora da janela, sendo varridas por um caminhão na faixa contrária. Tudo isso no instante exato em que o HAL passa do lado. Além disso, tem um cavaleiro pálido cruzando a avenida principal num cavalo branco, e esse cavaleiro pálido aparece literalmente porque ele é uma referência direta ao quarto cavaleiro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 8 do livro bíblico, descrito no texto como a morte montada num cavalo pálido, com o inferno seguindo atrás. Então, o que tá rolando ali na rua é basicamente uma confirmação pelo simbolismo mais antigo do mundo ocidental, de que o macaco saiu do regime de uma pessoa por giro e entrou no regime da humanidade inteira por giro. E eu nem preciso dizer que o brinquedo nem precisa mais de você, né galera? Ele só precisa da família certa pra começar a desgraça toda. Fala galera, qual desses 6 você acha que te derrubaria primeiro? Me conta aí nos comentários. Me fala também qual você toparia enfrentar se fosse obrigado a escolher um só. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado com seus brinquedos, nunca se sabe quando eles podem te atacar.